O que é a norma jurídica e quais são as suas características gerais? Qual é o significado de conduta e sanção? E qual é a diferença entre princípios e regras? Eu sou Cintia Brunelli e hoje vou trazer os aspectos mais relevantes sobre a norma jurídica em uma explicação super fácil de entender para quem está iniciando os seus estudos no direito. A única coisa que eu peço em retribuição é um comentário, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Deixe o seu oi se, isso me ajuda a levar o direito para mais pessoas. A norma jurídica diz o que as pessoas podem e não podem fazer. Ela é uma ordem, um comando. E a norma jurídica é institucionalizada, o que significa que ela age através das instituições legais, como, por exemplo, a polícia e o poder judiciário. A norma jurídica é imperativa, o que quer dizer que ela impõe comportamentos. Ela indica condutas permitidas, proibidas e também obrigatórias. É aquilo que Hans Kelsen descreveu como o dever ser. E pelo amor de Deus, antes que eu me esqueça, inscreva-se nesse canal. E se alguém desobedecer a norma jurídica, pois bem, aí teremos consequências. A norma se divide em conduta e sanção. A conduta são os fatos que estão descritos na norma e ela também é chamada de suporte fático. As condutas podem ser por ação ou por omissão. Uma conduta por ação é o que nós chamamos de condutas comissivas. Por exemplo, furar o sinal vermelho e causar um acidente de carro. Já as condutas por omissão é quando há um delito causado pela falta de ação. E nós chamamos isso de condutas omissivas. Por exemplo, não prestar socorro. Enquanto isso, a sanção é a consequência jurídica. A sanção é a punição quando alguém infringe a lei. Pode ser prisão, multa, perda de cargo, existem vários tipos de sanção. É claro que se a norma não puder ser aplicada a um caso, a sanção também não deverá ser. Afinal, não há punição quando um fato não é considerado um delito. E sanção é diferente de coação. A coação é o uso da força quando o sujeito se nega a cumprir a sua sanção. Imagine o seguinte, um indivíduo foi condenado pela prática de um crime e a sanção é a prisão. Só que esse sujeito não se entrega voluntariamente para iniciar o cumprimento da pena. Nesse caso, o juiz vai dar uma ordem para expedir um mandado de prisão. E aí a polícia vai agir com coação e efetuar a prisão. A coação é a aplicação forçada da sanção, quando alguém descumpre a lei e não quer arcar com as consequências disso. Eu já fiz outros vídeos sobre esse assunto que estão em uma super playlist aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Existe uma espécie de divisão dentro das normas, porque podemos dizer que as normas se subdividem em princípios e regras. Tanto os princípios quanto as regras fazem parte das normas. E onde é que as leis entram em tudo isso? As leis são uma das espécies de regras. Recapitulando, as normas se dividem em princípios e regras, e as leis são uma das espécies de regras. E qual é a diferença entre um princípio e uma regra? Os princípios são a estrutura básica do ordenamento jurídico. Eles são considerados o oxigênio das constituições, porque embasam a criação das leis e fornecem um norte para que se faça uma leitura correta das situações que são enfrentadas. Em outras palavras, os princípios buscam iluminar a compreensão do direito. Os princípios podem ser gerais ou específicos. Princípios gerais são aqueles que fornecem as estruturas básicas do direito como um todo, enquanto os princípios específicos organizam um determinado ramo jurídico. Como exemplos, podemos mencionar o princípio da boa-fé processual como um princípio geral e o princípio da proteção como um princípio específico do direito do trabalho. Outro ponto importante é que os princípios são os fundamentos das próprias regras. Pode existir um princípio sem haver uma regra, mas jamais existirá
uma regra sem que haja por trás um princípio. Ou essa regra vai ter alguma coisa errada. E eu devo dizer que nem sempre é fácil diferenciar quando algo é um princípio ou é uma regra. A doutrina traz diversos critérios para distinguir regras e princípios, mas o que eu acho que faz mais sentido é o seguinte: os princípios ordenam que algo seja cumprido na maior medida possível, enquanto as regras podem apenas ser cumpridas ou não. Uma regra exige que se faça exatamente o que é determinado. Ela é tudo ou nada. Já um princípio pode ser cumprido em diferentes graus. Além disso, se numa situação houver um conflito entre princípios, eles irão coexistir e não se excluir. Você jamais vai dizer que a presença de um princípio impossibilita a aplicação de outro. Deve haver uma ponderação, e isso vai ser analisado em cada caso. E entender as características gerais da norma jurídica é fundamental para ter uma compreensão correta e ter uma base forte no direito. As noções iniciais do curso, como essas do vídeo que você acabou de assistir, são as mais importantes para criar um raciocínio jurídico. A vida sem sonhos não tem a menor graça e querer aprender o direito é muito nobre. Todos deveriam ter essa sua vontade. Sempre é possível começar a estudar, seja qual for a sua idade ou condição, e são os desafios que movem a nossa vida. No momento em que você para de aprender coisas novas, é como se você estivesse morto em vida. Eu acredito que estamos nessa vida para evoluir e cada dia uma nova oportunidade de aprendizado. Nós só deixamos de ser aqueles humanos primitivos que moravam nas cavernas porque aceitamos desafiar o nosso cérebro a descobrir coisas novas e buscar algo melhor. Você que está aqui comigo querendo aprender o direito, certamente é alguém de uma mente privilegiada. Eu me sinto muito feliz por saber que estamos aqui juntos nesse caminho de aprendizados no direito. Você já conseguiu perceber como é importante ter uma base forte e realmente entender as disciplinas iniciais da faculdade? Sem esse tipo de estratégia, você não vai ter condições de entender o direito. E no meu curso Primeiros Passos no Direito, eu te ensino a base, os fundamentos, o que há de mais essencial no direito. Esse é o curso ideal para quem está iniciando agora os estudos sobre o direito, ou mesmo para quem já tem alguma noção, mas sente que está sentindo dificuldade ou que poderia ter uma base mais forte. O link está na descrição desse vídeo. O valor está com preço promocional e pode ser parcelado em até 12 vezes. Se para você é importante parar de ficar viajando nas aulas da faculdade, porque você já sentiu que desse jeito você vai acabar reprovando nas matérias, ou que você até pode passar empurrando com a barriga, mas depois essa falta de conhecimento vai te prejudicar nas matérias mais difíceis, então não perca mais tempo e assista logo ao curso Primeiros Passos no Direito. Ele é a opção ideal para quem já está exausto por achar o direito difícil de entender. É para você que sente que tudo parece muito confuso ou complicado demais, porque já percebeu que os textos e vídeos de direito costumam ter um vocabulário que é de difícil compreensão para quem está começando. Você que sente que os livros e as aulas são complicados de assimilar e talvez até já tenha notado que os próprios professores das faculdades às vezes não sabem explicar tão bem. Eu sei como é isso. E é por isso que eu te convido a assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. Todo o seu poder de decisão está no seu dedo. Então clique no link abaixo desse vídeo ou acesse o meu site cintiabrunelli.com.br. A compreensão do universo jurídico está te esperando e você é capaz, está ao seu alcance. Desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!